Hora dos Apóstolos dos Últimos Tempos. Estes apelos e exortações do Senhor e da Santíssima Virgem se dirigem a toda a humanidade, para que se arrependam e se salve o maior número de almas possível. Tem também outra finalidade, a de ir formando uma escola, uma elite, que leve a cabo o apostolado dos últimos tempos. Dos apóstolos dos últimos tempos, fala-nos amplamente São Luís Maria Grignon de Montfort, que nasceu em 1673 e morreu em 1716. No seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ou Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Demonstra que para preparar a vinda do Reino de Cristo, serão escolhidos pelo Altíssimo e sua Santa Mãe aqueles que praticarem a verdadeira devoção a Maria, que a ela se consagram totalmente de corpo e alma e a amam entranhadamente, seguindo em tudo os seus conselhos. Um século depois, Nossa Senhora de La Salette lançou-lhes o grande apelo para que saiam e venham iluminar a terra, e deu-lhes uma regra para os apóstolos dos últimos tempos, sacerdotes, religiosas e leigos, que trabalham com uns e com outros, regra que integra a ordem da Mãe de Deus para os apóstolos dos últimos tempos. É conhecido o grande entrave que a ordem tem tido até agora, apesar de aprovada pelo Papa e vários bispos. Mas, se ela tem que se estabelecer no mundo, esta deverá ser a sua hora. Humildade e pequenez, pobreza e desprendimento dos bens terrenos, total espírito de sacrifício e zelo apostólico, pregando por toda parte a pureza do Evangelho. Eis as características apontadas por São Luís de Montfort e por Nossa Senhora de La Salette, no segredo e na regra para os apóstolos e discípulos dos últimos tempos. São Luís Maria, ao falar deles, diz que são o calcanhar da Virgem, os humildes escravos e pobres filhos que ela suscitará para fazer a guerra ao demônio. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação em toda a sua conduta. As mensagens do Escorial insistem de novo na organização e formação daqueles que devem ser chamados para apóstolos e discípulos dos últimos tempos, de tal modo que o célebre apelo de La Salette é repetido por Nossa Senhora através da boca de Amparo, mas já antes o Senhor o tinha preparado. Para mim, os meus verdadeiros filhos e servidores da minha Santa Igreja têm que sentir o amor a Deus e ter as virtudes que me são queridas. Para mim, as almas mais queridas são as humildes. Chamo todos os que viveram na minha pobreza,
na humildade. Chamo os que foram humilhados, caluniados por minha causa. Meus filhos, estou em vós, e estando em vós, a quem podeis temer? O estilo é já o de São Luís de Montfort e o do apelo de Nossa Senhora de La Salette, que ela repetiu no Escorial em 4 de dezembro de 1982. Vou fazer um apelo muito urgente à Terra. Este apelo vai ser para todos os discípulos de Deus, os discípulos do Deus vivo, Rei dos Reis no céu. Também faço este apelo para todos os imitadores de Cristo na terra, todos aqueles que viveram na pobreza, na humildade, no sacrifício e na castidade. Todos aqueles que viveram esquecidos de si mesmos e do mundo. Também chamo os meus verdadeiros filhos e devotos do meu imaculado coração, todos aqueles que se entregaram a mim. Quero, meus filhos, que saiam para levar a luz por todas as partes da terra. Essa luz da fé, meus filhos. Estes são os apóstolos dos últimos tempos. Apressai-vos, meus filhos, não tenhais medo. Em frente. Se Deus está convosco, a quem podeis temer? Não vos envergonheis, meus filhos, de divulgar a palavra de Deus por todos os recantos da terra. Saí, meus filhos, saí a divulgar a luz e a oração. Esta oração, que é o Santo Rosário. Chegou o fim dos tempos, o fim dos fins. Para mim, as almas mais queridas são as humildes. Chamo todos os que viveram na minha pobreza, na humildade. Eis a razão pela qual nas mensagens do Escorial se insiste diariamente na prática da pequenez e da humildade. Eis a razão pela qual o céu escolhe instrumentos tão pequenos, quer para receber as mensagens, quer para as divulgar e fazer o apostolado dos últimos tempos. Escolhi-te, porque és muito miserável. Procuro as almas mais pequenas e mais insignificantes aos olhos de todos. O meu filho vale-se de almas pequenas e incultas para confundir os grandes e poderosos. Que todas as almas sejam humildes, que todas necessitam ser humildes para que os seus serviços me sejam agradáveis. Sede bons apóstolos, exemplos de amor e de humildade. E a partir de 4 de dezembro de 82, Nossa Senhora começa a falar claramente para esses apóstolos, que devem praticar as virtudes necessárias para serem apóstolos dos últimos tempos. Segui em frente com humildade. Sede apóstolos dos últimos tempos. Sede apóstolos dos últimos tempos. Não vos acobardeis.
Sede apóstolos imitadores de Cristo, aqueles que estão esquecidos do mundo, das riquezas que os rodeiam, são os verdadeiros imitadores de Cristo. Pedi ao Pai, meus filhos, que vos mande a luz com o Espírito Santo, para poder de ser apóstolos dos últimos tempos. Sim, meus filhos, o Pai mandar-vos-á a luz que necessitais para poder divulgar por todos os recantos do mundo a luz dos Evangelhos. Fazei apostolado, meus filhos. Todos podeis ser apóstolos dos últimos tempos, com a vossa oração e o vosso sacrifício. Deus dar-vos-á essa graça. Porém, se todos são chamados a ser apóstolos dos últimos tempos, pouco